Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre tibolona e uma coisa que me explodiu a cabeça hoje pela manhã. Vamos lá? Novidades sobre tibolona. Talvez não seja tão novidade para muitos médicos, mas para mim, hoje, eu precisei tirar um preconceito antigo meu e conseguir mais uma ferramenta na minha caixa de ferramenta. Vou explicar isso para vocês agora. Deixa eu só começar a gravação aqui, mas Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre tibolona e com uma notícia da Susan Davis, puf, explodiu minha cabeça hoje pela manhã. É isso aí, gente. Vou compartilhar aqui com vocês a conversa que eu tive hoje pela manhã com a doutora Susan Davis, uma das maiores, quiçá, a maior pesquisadora do mundo em relação a esteroides sexuais. Então vamos lá compartilhar um pouquinho aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou compartilhar minha tela, tá? Compartilhar o meu desktop. E aí vai começar a aparecer essa aqui, que é a doutora Susan Davis. Doutora Susan Davis, né? Exatamente ela aqui, tá? Professora, ela é endocrinologista, tá? Professora da Universidade Monash, lá no, na Austrália, tá? Endocrinologista, tá? É líder de pesquisas sobre a menopausa. O que é que ela falou hoje sobre menopausa? Vamos ouvir? I've been asked to say a bit more about tibolone as an alternative to estrogen therapy. Tibolone is a compound made from Mexican yam which has estrogen, progestogen, and testosterone properties, acting like these hormones in our bodies. É isso aí. A tibolona é extraída de uma raiz mexicana, tá? Interessante que ela tem ali propriedades estrogênicas. Quando ela é absorvida ali pelo fígado, ela passa a se metabolizar em uma molécula que tem características estrogênicas de testosterona e de testosterona. Vamos lá ouvir um pouco mais da doutora Susan. It's been available outside the US for decades and been used by tens of thousands of women. Tá, então já tem mais de décadas que ela é utilizada por centenas de milhares de mulheres no mundo todo. É isso aí. It's a great drug for treating menopausal symptoms. Tá? Olha o que é que ela falou. É uma grande droga, tá? Grande medicação para tratar os sintomas da menopausa. So it's very effective for hot flushes and night sweats, Muito efetivo para os calores e sudoreses noturnas, mood changes, mudanças de humor, sleep, vaginal. insônia, ressecamento vaginal. Uma colega minha até falou hoje, doutora Bianca, tá aqui, excelente para ressecamento. As mulheres não ficam com ressecamento vaginal. Dryness. It also is highly effective at preventing bone loss and has E além disso, tem uma alta efetividade para prevenção da perda de massa muscular. been shown to prevent fractures in women who have either osteoporosis or pre-existing fragility fractures. Então, extremamente interessante para mulheres que têm osteopenia, tá certo? Prevenindo ali a osteoporose e fraturas no corpo todo. Importantly, tibolone is not the same as oral estrogen. It's Aqui é importante dizer que a tibolona não é igual ao estrogênio. not an estrogen tablet. It does not increase the risk of thrombosis and E olha só, interessante, não aumenta o risco de trombose e de DVTs, PVTs. and in studies has not been shown to change the appearance of a woman's breasts on mammography. It Outra coisa interessante, não altera o padrão de densidade mamária. O que é a densidade mamária? Quanto mais densa a mama, mais difícil de ser dado o diagnóstico do câncer de mama, porque a mama densa ela fica de difícil visualização no aparelho da mamografia, tá?
Então, quem tem mama densa tem uma chance maior de só verificar aquelas lesões quando elas estão maiores, diferente de uma mama que não é densa, que é mais predominante por tecido gorduroso. Então, esses são mais fáceis, são uma foto mais visível. Eu costumo falar para minhas pacientes que a mama densa é como se tirasse uma foto no dia de neblina, tá aquela coisa densa que você não consegue ver muito à frente. E uma mama não densa é uma mama, uma foto que você tira num dia claro. Então, a tibolona não altera a densidade da mama. Isso é interessante. Doesn't increase breast density. Some women might experience some fluid retention. Algumas mulheres, isso aqui realmente, quando eu comecei a prescrever tibolona, e às vezes quando a paciente vinha para mim, porque usava tibolona e queria usar outra medicação, uma das principais queixas era exatamente essa, retenção de líquido, inchaço. And weight gain on tibolone. E ganho de peso também, está associado a um ganho de peso. A tibolona está associada a um ganho de peso. So I always initiate tibolone treatment Mas eu quero dizer, não é com toda paciente, não. Tem pacientes que dão muito bem, que não tem esse inchaço e que não tem esse ganho de peso. Mas algumas deixam o tratamento por conta desses colaterais. by starting women off on half a tablet daily. Interessante aqui, ela fala que ela prescreve a metade de um comprimido, que equivale a 1,25 miligramas. Um comprimido de tibolona geralmente é 2,5, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, tem comprimidos de 1,25 miligramas. That can actually be fully effective for many women for their symptoms. Então, é fato que realmente ele é eficaz para vários sintomas da menopausa. In one study of women aged over 60, tibolone was found to have a slight increased risk of stroke. Em um estudo, tá, bem documentado, ela fala que realmente houve ali, mulheres com mais de 60 anos, um pequeno aumento do risco de stroke, que é AVC. Pequeno risco absoluto, de 2 casos em 10.000. Mostly seen in women over the age of 70. Mas, entretanto, isso foi visto em mulheres acima de 70 anos, tá? Acima de 70 anos que isso foi visto. So I'm always cautious in starting tibolone in older Então, ela fala aqui que é preciso ter algumas precauções em relação ao uso da tibolona em mulheres mais velhas. women if they have other risk factors for cardiovascular disease. Se ela tiver, principalmente se ela tiver obesidade, diabetes, se for tabagista, se tiver arteriosclerose, dislipidemia, é só a paciente que ela tem um maior risco de desenvolver ali doenças cardiovasculares e o stroke, o derrame. But Então, nesses casos, você deve evitar ou ver qual é o benefício e risco da paciente. overall, tibolone is an extremely safe, Mas, no geral, ela está falando aqui que a tibolona é extremamente segura. highly effective Tem option alta that is worth efetividade, tem alta efetividade. discussing with your doctor when considering different options for managing menopausal symptoms. Então, ela fala que essa é uma opção para você poder discutir com o seu médico, tá certo? Se essa não é uma opção para você, mulher que está na menopausa. E você, querido médico, que está prescrevendo terapia de reposição hormonal, você passa ou tem preconceito contra essa substância, a tibolona? Pois é. Eu deixei de prescrever a tibolona por alguns anos, mas agora com a doutora Susan falando, estou de olho aberto. E aí o que é que eu fiz, tá? Ela agora vem a parte do estudo. Eu falo, poxa, interessante e tal, realmente eu não tem tempo que eu não vejo sobre isso, né? Tem tempo que eu não vejo sobre isso, e eu falei, vamos ali estudar um pouco mais, tá? Vamos às evidências. Aí o que é que eu fiz? Eu vim nesse aplicativozinho que é o Read da Medscape, tá? Onde eu tenho ali artigos novos da menopausa, endometriose, testosterona, e a gente tem aqui a tibolona. Aí eu botei aqui a tibolona
Aí vi logo esse artigo aqui, risco cardiovascular associado com o uso da mulheres na tibolona. E aí eu vim, pesquisei o estudo, tá? O estudo é esse daqui. Esse daqui é o estudo, tá? É o estudo do jornal da Sociedade Europeia, tá? Que fala sobre a associação da terapia hormonal da menopausa com risco de doenças cardiovasculares em mulheres coreanas. Então, é um grupo pequeno, é um estudo com poucas citações, tá? Apenas 3 citações, 500 visualizações. É um estudo agora de 2 de fevereiro, estudo novo, tá? E como conclusão, ele diz que houve um aumento do risco de doenças cardiovasculares em doenças com terapia de reposição hormonal. E o uso de tibolona foi associado a um pequeno aumento no risco de doenças cardiovasculares, enquanto o uso de estrogênio, isoladamente ou em combinação com progestogênio, não. Não houve diferença de acordo com o tipo de estrogênio, o tipo de progestogênio e parece modificar os resultados, uma vez que a dihidrogesterona foi associada à redução de risco. Tá? Então, esse artigo ele mostrou aí que o uso do estrogênio, tá? Geralmente é por via transdérmica, associado com progesterona micronizada, tá? Oral, teve aí, não teve um aumento no risco de doenças cardiovasculares, enquanto com a tibolona teve realmente um pequeno aumento, tá? Mas, então eu fui lá, dei uma estudadazinha na tibolona e aí eu voltei lá e conversei com a doutora Susan. Aí eu peguei aqui, botei nesse artigo tal de fevereiro, que da associação, que o tipo de progesterona parece modificar os resultados, tal, tal, tal. Peguei e botei esse aqui, artigo, e fui lá e dei minha opinião, tá? Falando que eu sei que a associação desse artigo, que a associação não significa casualidade, tá? Principalmente com o artigo que esse foi um artigo pequeno, tá? Com uma coorte curta, tá? E, porém, nesse artigo, o que é que eu aprendi com esse artigo? Que a gente deve avaliar antes de fazer a reposição hormonal se a paciente tem pressão alta, se a paciente, o índice de massa corpórea da paciente, se a paciente tem sobrepeso, obesidade, se ela fuma, se ela tem histórico de acidente vascular cerebral, isquêmico transitório, se ela tem doença coronariana, se ela tem enxaqueca com áurea, se ela tem diabetes, dislipidemia, trombofilia, imobilização ou uso concomitante de drogas protrombóticas, tá? E aí, beleza. Isso aí foi o raciocínio que eu peguei, eu botei ali e aí eu fiz a pergunta para a professora Susan. Professora Susan, na sua prática, em que caso prescreve tibolona como alternativa? Aí a professora Susan foi lá e botou aqui, deixa eu botar aqui, assistente. Ai, traduza. Deixa eu botar aqui. Aí o que ela respondeu? Traduza. Traduza. Aqui ele vai traduzir, tá? Ela disse exatamente aqui, tá? É fantástico, a tibolona é fantástica para mulheres com osteopenia e ou osteoporose limítrofe. Frequentemente começa a prescrever em mulheres no início dos 60 anos e sempre meio comprimido, ou seja, 1,25 miligramas por dia. Não está associado ao risco de trombose venosa profunda e o maior estudo com 4.500 mulheres entre 60 e 85 anos, o uso de tibolona resultou em uma redução no risco de 68% para câncer de mama em comparação com o placebo. Gente, uma redução de 68% do risco de câncer de mama em comparação com o placebo e diminuiu as fraturas vertebrais em 45% e não vertebrais, tá? Lembrando que esse estudo ele foi descontinuado, tá? Esse estudo ele foi descontinuado em 18 de março de 2016. Por quê? Porque viram que em determinado grupo, tá? Geralmente mulheres com mais de 70 anos de idade, elas tinham maior risco de acidente vascular cerebral no estudo. Então, esse estudo ele foi, já tinha respondido o que tinha que responder, tá certo? E ele foi interrompido por conta disso. Então, mais uma vez, é aquela coisa, você tem que fazer a triagem do paciente. Você
Você não pode, paciente mais de 70 anos, diabético, doença coronariana, com tabagista, essa mulher tem um risco maior, tá? E esse estudo, ele não tirou esses pacientes, tá? E viu que ele acabou exatamente por isso. O que é que ele fala aqui? Então, esse foi um estudo maior, com mulheres entre 60 e 85. O uso de tibolona mostrou uma redução no risco de 68% para câncer de mama em comparação ao placebo, diminuiu fraturas vertebrais em 45% e não vertebrais. Tibolona não é para todas, tá? Então não é para mulher com mais de 70 anos que tem doença cardiovascular, não é para mulher com mais de 60 anos que tem doença cardiovascular, que fuma, tá? E mais é uma opção que pode ser excelente para algumas mulheres. É uma alternativa que médicos que cuidam de mulheres após menopausa devem conhecer, tá? Então é isso aí. Fica a dica, tá, para vocês médicos, para mim mesmo, tá, que a tibolona é sim uma opção interessante para a gente utilizar com as nossas pacientes. E é isso aí. Até a próxima com mais evidências científicas com o Dr. Alan Coutinho. Um abraço, galera.